Agora, o senhor acha que o episódio do impeachment, em que o senhor chegou a enfrentar o partido, apesar de ser um homem de partido, naquele momento acho que isso falou mais alto, né? O senhor, claro, inclusive chegou a declarar que estava votando ali em nome dos eleitores do Amazonas, né? Mas nesse episódio o senhor enfrentou o partido, se afastou da presidência para poder votar pela admissibilidade do impeachment. E você acha que isso sepultou de vez as chances de uma reaproximação com o PT? Não, a política não se faz... Olha só, as pessoas às vezes estranham a aproximação. A gente não faz política olhando para o retrovisor. Eu já convivi em alguns tempos com algumas pessoas com quem eu não concordava, mas politicamente estava, para a convivência política, estava acontecendo isso. Então, assim, por que eu votei pelo impeachment? Primeiro, eu fui ministro da presidente Dilma e fui afastado do governo por uma denúncia. Uma denúncia que eu sabia que não era minha, que era impossível eu ser acusado, porque o que estava rolando era um assunto que não era do período que eu era ministro, mas assim mesmo passaram, eu tentei explicar, ninguém me ouviu, eu esperei. Passei mais de um ano sendo chamado de desonesto e fui inocentado pela Polícia Federal, Ministério Público e Supremo Tribunal Federal. Isso me dá um atestado de bons antecedentes, porque eu participei do governo do PT, um governo controverso, cheio de problemas, mas eu saí disso bem, graças a Deus. Bom, e eu saí do governo. Eu era então presidente nacional do partido, e o nosso partido, em uma reunião democrática, reuniu toda a executiva do partido, nós fizemos votação. Eu, apesar de minha posição como presidente ser a favor do impeachment, eu perdi. E democraticamente a gente tem que aceitar. Mas aquilo não me convenceu, porque eu não via isso das pessoas. Eu sentia que a Dilma não tinha mais nenhuma condição de governar. Ela perdeu a capacidade de governabilidade e eu era responsável por isso um pouco. O meu partido tinha 41 deputados. Nós fechamos questão. Esses 41 votos iriam contra o impeachment da presidente. Eu não poderia continuar presidente do partido e votar segundo a minha consciência. O que eu imaginei que eu deveria fazer, e é uma coisa que, graças a Deus, me deixou muito tranquilo, eu não me arrependo de nada disso. Eu renunciei à presidência nacional do terceiro maior partido do país à época e votei pelo impedimento. Eu não votei por causa do partido, eu votei por causa do meu país, do meu estado, da minha cidade e da falta de condições de governabilidade que tinha a presidente. O senhor votaria igual hoje? Exatamente igual. Então, assim, quando eu fiz esse voto, a partir do meu voto, eu quebrei a regra da obrigatoriedade dos outros votarem com a presidente. 40. Então, dos 41, nós demos 28 votos. E o impeachment aconteceu por 20, 21 votos. Ou seja, se eu não tivesse votado, não teria o impeachment. Claro que para a gente tomar uma decisão dessa, não é simples. Na política você não renuncia a poder. Esse assunto meu se tornou um assunto internacional. E a imprensa do mundo inteiro querendo falar comigo, porque ninguém acreditava que político abrisse mão de poder. Não é porque eu votei pelo impeachment, é porque eu abri mão da presidência do partido político, que é uma coisa fundamental no país. Então, assim, eu gosto de praticar coisas, Luana, que eu não me envergonho do que eu fiz. Eu não me envergonho disso. Eu cometi muitos erros ao longo da minha vida, mas eu olho nos olhos das pessoas, ando de cabeça erguida, tenho um bom humor, assim, porque eu estou feliz com isso. Eu estava com os bastidores falando com vocês que eu contraí Covid de forma grave, né? Tive na UTI, semi-UTI, e saí disso e estou aqui, todo lucro, né? Por que eu estou metido em política? Porque isso está no meu sangue, eu gosto. Eu tinha resolvido ir para casa e não querer mais isso, eu tinha acertado. O que eu não fui ainda? Eu só não fui governador, eu fui vice-governador e não fui presidente da República. Os outros cargos eu praticamente ocupei todos.